Olá pessoal, eu estou abrindo este canal, é um canal sobre literatura, sobre arte, cinema, e eu resolvi falar um pouco sobre minha experiência em literatura. Então o primeiro livro que eu vou falar, que eu vou indicar a leitura de vocês, é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. É um livro que possui uma importância na tradição literária e ele sempre é cobrado nos vestibulares. Bem, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi editado, né, ele fora lançado no ano de 1881. É uma data importante porque marca a transição do romantismo para o realismo brasileiro. O que é importante no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é o fato de que esse livro ele revoluciona tanto a literatura vigente, no caso o romantismo, como revoluciona, do ponto de vista do realismo europeu, uma nova postura dentro dos esquemas narrativos, tanto do naturalismo quanto do realismo em si. Machado se afasta do modelo realista tradicional, em que trabalha muito mais a questão da descrição e com um diálogo com as tendências científicas da época, mas nem por isso Machado de Assis escreveu um livro que se isenta de estabelecer uma crítica à sociedade, uma crítica à sua época, uma crítica aos valores da sociedade vigente. O próprio personagem Brás Cubas é um personagem que, de certa maneira, o nome em si já revela um processo de reflexão crítica ao modelo político brasileiro. O professor Roberto Schwartz, por exemplo, ele aponta a possibilidade de que o nome Brás seja uma abreviação de Brasil e que Cuba seja o plural de Cubas. Levando em consideração que Brás Cubas é um personagem que tem na sua formação econômica, na sua tradição familiar, a relação escravocrata, a relação entre burguesia e economia escrava, é interessante notar que talvez o nome seja uma metáfora de um Brasil que, mesmo depois de várias tentativas, várias leis para inibir, para impedir o tráfico negreiro, o nosso país, o Brasil em si, seja um país que manteve relações com a escravidão, mesmo depois da Lei Áurea. Esta é uma possibilidade. Outra possibilidade que é possível observar é que talvez Machado de Assis estivesse fazendo uma crítica à própria burguesia brasileira. Talvez aí seria muito gentil da minha parte. Com certeza, Machado fez uma crítica à burguesia carioca. Isso é óbvio. Todos os manuais de literatura, todas as análises apontam nesse sentido. Porém, o que é curioso é observar que Brás Cubas ele é um burguês que está entre o pensamento liberal e o pensamento monárquico escravocrata, em que a sociedade brasileira, fundada e findada nesta relação mercadológica de compra e venda de escravos, revela um pensamento conservador em que se propõe ser moderno. Então nós temos um burguês que, de certa forma, está atento à modernidade da sua época, mas que está enraizado à tradição da monarquia, principalmente pelo fato de que os salões da corte eram frequentados pela burguesia, pela nova classe econômica ascendente no Brasil. A elite, de certa maneira, representada pela nobreza, estava em decadência econômica. Então, era necessário essa troca de interesses e favores entre a classe ascendente, no caso a burguesia, e a classe que representa toda a tradição por mais de 3 séculos, 300 anos de dominação
no Brasil, no caso a monarquia ou a nobreza em si. Então, Brás Cubas é esse personagem que volta do mundo dos mortos, perfeitamente uma sátira, talvez, às correntes e teorias espiritualistas tão vigentes no século XIX, principalmente em Paris, com o surgimento do espiritismo de linha branca, kardecista. Mas é lógico que Machado de Assis, como um homem muito atento a essas transformações e novidades vindas da Cidade das Luzes, Machado talvez tenha se valido desse momento inusitado, espiritualista, que a alta sociedade brasileira talvez manifestasse como sendo a maior novidade naquele instante, para oferecer aos seus leitores uma ironia, uma fina ironia, uma sátira, uma troça à sociedade carioca, à sociedade brasileira daquele instante. Falando do livro em si, o prefácio que abre o livro, a mensagem que abre o livro presente no prefácio, é, de certa maneira, uma tirada irônica de Machado de Assis aos leitores naquele instante. Observamos, por exemplo, que o narrador barra autor barra personagem Brás Cubas estava pouco preocupado se aquela obra seria lida. E isso revela um fato curioso, porque no Brasil, no século XIX, o número de leitores era realmente muito escasso. Poucas pessoas sabiam ler. Então é lógico que aquele livro, sendo novo, chocando toda uma tradição de leitores românticos, ele teria pouca aceitação naquele primeiro momento. Isso era algo que o autor Machado de Assis tinha plena certeza, uma vez que a sua história como escritor de jornais, crítico, cronista, resenhista de revistas de moda, jornais diversos, fazia com que Machado tivesse uma visão muito clara do número de leitores, de quantos leitores havia no Brasil. Então, quando ele diz que dedica o seu livro, ele, aqui me refiro, o personagem barra a escritor Brás Cubas. Quando Brás Cubas diz que dedica o seu livro ao primeiro verme que roeu as suas carnes frias, a professora Maria Rosa Duarte, da PUC, ela aponta para a questão de que o ato de roer é um ato mastigativo, ou seja, o ato de roer, o ato de ler, estão intimamente associados. Que o leitor, ele mastiga, ele rói. E essa imagem do verme que rói um livro é explorada mais tarde no capítulo Os Vermes, no livro Dom Casmurro, também de Machado de Assis. Neste capítulo, o personagem Bentinho, ou melhor, o personagem Dom Casmurro, ele questiona a um verme velho e gordo o que ele estava roendo. E então o verme diz a Bentinho, diz a Dom Casmurro, meu senhor, nós vermes não sabemos o que roemos, nós apenas roemos. Então, de certa maneira, Machado ele revela no terceiro livro, que é Dom Casmurro, ele revela o papel do verme que rói. O leitor que lê sem saber o que está lendo, o leitor desatento, o leitor que não presta atenção às pistas, o leitor que é facilmente manipulado pelo ato ficcional, pelo posicionamento do narrador. Isso fica muito claro, principalmente pelo fato de que o nosso narrador é um narrador de primeira pessoa, que ora se coloca em terceira, assumindo a posição de onisciência e levando o leitor para onde ele bem entende. É um narrador considerado por alguns como um narrador multisseletivo, de múltipla escolha, sai da primeira, vai para a terceira e assim sucessivamente. Outro aspecto interessante é que Machado ele rompe com o modelo narrativo do realismo em si. Ele apresenta um tempo
narrativo que é extremamente digressivo, avanços e recuos dentro da narrativa, rupturas na sequência lógica da história a ser contada e, de certa maneira, apresenta dois tempos distintos. Temos um tempo psicológico, que é o tempo da memória do narrador, e o tempo da enunciação, em que o fato está sendo narrado no instante que o leitor toma a narrativa para si. Então, atualiza esse fato narrado, precisamente pela questão de que o nosso narrador volta a ser primeira pessoa e faz com que a narrativa se atualize no olhar dos seus novos leitores. Não importa quando, não importa como, não importa onde. Então, nós temos dois tempos narrativos interessantes dentro desse livro. O tempo da memória do narrador, porque, na verdade, é um livro memorialístico, é um livro de memórias. O título em si já revela Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um terceiro ponto que deve ser considerado são os apontamentos intertextuais, as relações que a narrativa estabelece com outras obras. Desde a Bíblia, o livro de Gênesis, ao livro Viagem na Minha Terra, de Almeida Garrett, livro pelo qual Machado de Assis tinha profundo apreço, tanto pela obra em si, quanto pelo escritor, Almeida Garrett, assim como outras pistas literárias espalhadas ao longo do livro, que apenas um leitor atento, talvez, conseguiria decifrar, ou então, após uma leitura crítica, acompanhada por uma análise, uma resenha ou uma palestra, leitores mais medianos teriam condições de acessar essa informação. Levando em consideração que Machado de Assis trabalha com a ideia de que o ato de ler é algo extremamente importante, e é importante porque em dois momentos a leitura é colocada como questionamento dentro de duas obras ficcionais feitas por Machado de Assis. A primeira, o próprio livro Memórias Póstumas de Cubas, e o segundo, o livro Dom Casmurro, apontado, de certa forma, pelo capítulo Verme, pela presença desse personagem secundário, terciário, ou meramente apontado, mencionado no prefácio Memórias Póstumas de Brás Cubas, e no capítulo Os Vermes, no livro Dom Casmurro, esse personagem secundário ganha voz para provocar, de certa forma, uma maior reflexão. Observando a questão das relações entre diversas narrativas presentes no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, encontramos a menção ao livro Diálogo dos Mortos, de Luciano Samosata, a tradição luciânica, em que brinca com o hibridismo de diversos gêneros, como o gênero memorialístico, o romance, a que se propõe escrever o próprio autor ficcional Brás Cubas, a inversão apresentada pela ironia, as citações truncadas de textos bíblicos, como no episódio em que Brás Cubas regressa ao Rio de Janeiro, em que ele cita o Sermão da Montanha. Isso já era algo explorado por Machado de Assis inúmeras vezes em diversas crônicas. Machado se vale da citação truncada. Um bom exemplo disso é o Sermão do Diabo, que na verdade nem tem esse nome, mas como faz uma paródia ao Sermão da Montanha, colocando o diabo no papel de protagonista, como sendo o semeador do Evangelho. E em outros momentos, Machado também se vale do Sermão da Montanha, como no conto O Enfermeiro, que existe uma certa semelhança do perfil do narrador, um narrador velho, um narrador ranzinza, um narrador memorialista, um narrador que também manipula os fatos de sua memória para convencer o leitor daquilo que ele considera ser verdade factual ou verdade parcial, assim dizendo. Um outro aspecto do livro que nos chama a atenção é a maneira com que Machado faz a crítica ao romantismo. Assim como os realistas, as personagens femininas
elas servem para fazer a crítica ao romantismo. Diferentemente de essa de Queiroz, por exemplo, no livro O Primo Basílio ou no livro O Crime do Padre Amaro, Machado traz personagens fortes, personagens femininas que se revelam extremamente bem construídas do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da tessitura ficcional, mas são personagens que podem servir, de certa maneira, a uma metáfora de crítica ao romantismo. A primeira delas é a personagem Marcela, que é uma prostituta espanhola, é uma balzaquiana, é uma mulher de mais ou menos 30 anos, que vive da sua profissão, meretrício, a prostituição, que faz com que o jovem Brás Cubas, recém-ingresso à maioridade, com seus 18 anos, 17 poucos anos completados os seus 18 anos, em que essa paixão fulminante de algumas semanas e alguns contos de réis. A outra personagem é a personagem Virgília, que é a causa da grande frustração, pelo menos aparente, de Brás Cubas, do personagem Brás Cubas, que se nega a casar-se com ele, com Brás Cubas, num primeiro momento, trocando pelo seu antagonista, que é o personagem Lobos Neves. Este personagem, ele também é uma metáfora, né, política principalmente. Ora, ele se aparenta como uma águia, e o próprio nome lobo, né, Lobo Neve, um lobo em pele de cordeiro, né, levando em consideração que a palavra neve tem a ver com o branco e o cordeiro com a pele branca, um lobo em pele de cordeiro, uma águia, como a maioria dos políticos, segundo a visão do personagem Brás Cubas e, é claro, a visão do próprio Machado de Assis. Uma outra personagem interessante é a personagem Eugênia, que é uma menina coxa, uma menina manca, bonita, uma adolescente, que é seduzida ao primeiro beijo pelo personagem Brás Cubas. E Machado de Assis, através de um certo diálogo, desfaz toda a idealização romântica ao apontar os defeitos dessa menina, quando Brás Cubas diz: tão bonita, mas coxa, por que coxa se bonita, tão bonita se coxa? Quase que um paralelismo, né, de lógica, né? Se ela é bonita, por que ela é coxa? Se ela é coxa, por que ela é bonita? Como se uma questão ou outra fosse um fator que impedisse. Ser bonita não poderia ser coxa, sendo coxa não poderia ser bonita. Se estabeleceria aí, segundo o pensamento de Brás Cubas, uma questão extremamente paradoxal. Outras questões interessantes no livro é a visão crítica da política que Machado de Assis nos faz revelar. Primeiro, a independência do Brasil, que coincidentemente se dá com os seus 18 anos, quando Brás Cubas completa 18 anos. Outra questão interessante é a relação do Brás Cubas como sendo dono de escravos. Nós temos o capítulo O Vergalhão, em que Brás Cubas encontra o seu ex-escravo, Prudêncio, e encontra-o reproduzindo as atitudes que ele, Brás Cubas, tinha para com o escravo quando o escravo ainda era uma criança, quando ambos ainda eram meninos. De certa forma, revela como o sistema da sociedade brasileira reproduz sistemas de opressão. O negro, liberto, para se sentir liberto, ele precisa vestir a pele do homem branco, ou seja, ele precisa reproduzir o sistema social da exploração escrava. Ter um escravo naquela sociedade era demonstrar um certo prestígio entre os seus iguais, ou pelo menos a tentativa de encontrar os iguais entre os brancos. Então nós tínhamos uma sociedade
praticamente composta de homens brancos, donos de escravos, que eram livres, e os homens negros, que não eram livres. Entre esses dois tipos, nós encontramos um terceiro tipo, que é o agregado. O agregado era aquele que não era da família, era branco, mas não era livre porque não era dono de escravo. Não era negro, mas era preso pelas convenções de dependência. De certa forma, o agregado é quase que uma relação parasitária dentro da família. Esse personagem, ele fora diversas vezes explorado ao longo da literatura. É possível enxergarmos isso com uma certa forma, uma releitura do próprio Machado de Assis, que crescera como agregado na casa de sua madrinha. Manuel Antônio de Almeida, num livro anterior a Memórias Póstumas Brás Cubas, Memórias de um Sargento de Milícias, também já havia explorado a imagem do agregado. O próprio Leonardinho, filho de Leonardo Pataca, também era um agregado, principalmente na casa da madrinha, que era a parteira, na casa do padrinho, que era o barbeiro. No livro Tio de José de Alencar, a personagem havia também personagens que representam os agregados, como o próprio personagem Brás, né, homônimo de Brás Cubas. A própria Tio, né, também ela cresce e é criada por uma mãe adotiva, né, então ela cresce como agregada. Então existe uma relação aí também de dependência, uma relação, de certa forma, de servidão, ou de prestação de serviço, ou de reconhecimento de favores, de certa maneira. E no caso do livro Memórias Póstumas Brás Cubas, nós temos a personagem Dona Plácida, que em troca do acolhimento dos encontros amorosos de Virgília e Brás Cubas, ela tem uma casa e a garantia de uma aposentadoria. Outra coisa interessante é que Brás Cubas, como advogado, péssimo advogado por sinal, evidentemente caracteriza uma crítica ao direito, uma crítica à advocacia, ao bacharelado de direito. É notório na história de Machado de Assis que ele e Rui Barbosa eram, digamos, inimigos intelectualmente falando, né? Eles eram opositores do ponto de vista ideológico. E talvez Machado de Assis tenha construído aí uma crítica à advocacia, ao direito, a essa possibilidade. Bem, do ponto de vista da tessitura narrativa, é um livro cujo tempo praticamente é psicológico, embora haja alguns momentos de sequência linear, de tempo cronológico. Do ponto de vista das relações estabelecidas, é um livro que estabelece a questão da intertextualidade, diálogo com a Bíblia, diálogo com outros autores, citação truncada. É um livro que dialoga com o Diálogo dos Mortos, de Luciano Samosata. É um livro metalinguístico em que o próprio autor, Brás Cubas, dialoga com o leitor sobre o seu processo narrativo. Isso nos faz aproximar bastante do Viagem na Minha Terra, de Almeida Garré, em que o próprio Almeida Garré, enquanto narrador ficcional, apresenta como que vai ser o livro. Ele diz que o livro é diferente, rompe com o modelo romântico vigente naquele instante. Então há muita proximidade dentro dessas duas narrativas, dentro dessas duas obras literárias. É um livro de humor negro, um certo pessimismo com relação à sociedade brasileira. Não há nada de novo debaixo do sol, retomando aí o livro de Eclesiastes. E um livro em que o narrador ele se vê, no final da narrativa, extremamente desolado com tudo que ele vivenciou, e que a única certeza é que ele não precisou trabalhar, porque ele era um homem das elites. É um homem rico,
Um homem que tinha dinheiro não precisou comer do suor do seu rosto. E agradece principalmente pelo fato de não ter tido filhos. Então, é um pessimismo com relação à humanidade. E para fechar, de certa maneira, a ironia sobre as tendências, tanto científicas quanto literárias, dos ismos, das escolas, dos segmentos estéticos e literários. Para isso, Machado de Assis constrói um personagem que será desdobrado com uma obra homônima, que é o Quincas Borba, que é, a princípio, um vagabundo, que depois se torna um homem rico e depois passa a ser um filósofo, criador da teoria do humanitismo. No primeiro momento, é uma teoria racional, em que diz que tudo deve ser feito para salvar a espécie humana. Né? O humanitas deve sobreviver, não importa sob qual circunstância. É quase que uma retomada do pensamento maquiavélico, em que dizem que os fins justificam os meios. Principalmente na parábola, né? Brás Cubas escuta da boca de Quincas Borba é quase que uma alusão aos textos bíblicos ou ao livro de Friedrich Nietzsche, Assim Palavra Zaratustra, que se vale muito da linguagem bíblica como uma forma de narrativa simbólica, quando ele ilustra a famosa frase ao vencedor as batatas, que consiste em mostrar o ideal da seleção natural, em que apenas os fortes sobrevivem. Ele narra a sequência do encontro de duas tribos, em que tribos famintas, migrando em busca de alimento, encontram uma plantação de batata. E ao encontrarem essa plantação de batata, eles precisam tomar uma decisão. Ora, se eles dividirem as batatas entre si, iriam saciar a fome momentaneamente. Todavia, se houvesse um conflito bélico, uma guerra, uma luta entre eles, o mais forte sobreviveria e, portanto, a espécie humana estaria salva. O humanitas estaria salvo. Daí, então, a célebre frase cunhada por Machado de Assis, ao vencedor as batatas. Depois disso, Quincas Borba abandona o seu racionalismo e envereda para uma teoria mística, um certo misticismo. E nós temos então o famoso episódio em que Brás Cubas exercita a meditação do nariz. Né? Consiste em olhar para o próprio nariz, para então se abstrair da realidade à sua volta, para se aperceber, para se notar, para tomar contato consigo mesmo. É lógico que também isso é uma outra metáfora política, uma vez que Brás Cubas é um burguês, e olhar para o próprio nariz simboliza exatamente isso, que a burguesia só se importa com o próprio nariz, ou para ela só importa o seu próprio universo e nada mais que esteja à sua volta. Memórias Póstumas em Brás Cubas é um livro muito importante, porque abre o realismo brasileiro, mas também antecipa técnicas narrativas que seriam exploradas mais tarde pelos modernistas, por Mário de Andrade, principalmente por Oswald de Andrade, a narrativa telegráfica, a narrativa de linguagem cinematográfica, a narrativa curta, a narrativa de exploração gráfica, como o diálogo Adão e Eva, em que só há sinais de pontuação. Por essas e outras, que é um livro sempre cobrado nos vestibulares, é um livro que deve ser lido todas as vezes, não importa quantas vezes já tenha sido lido e quantas vezes nós tenhamos tomado contato por resumos, filmes, histórias em quadrinhos, peças de teatro. É um livro que vale a pena ser lido sempre, não importa a idade. É isso.